Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui fazer o tutorial dessa skin tão esperada por vocês, mais esperada. Por quê, gente? Por que eu vim fazer? Mas que sei o quê? Ninguém pediu pra você fazer nada. Gente, é que eu postei um vídeo lá no meu canal, um shorts lá no meu canal, que eu perguntei se eles queriam o tutorial dessa skin. E a maioria dos comentários foi falando que sim. Então eu vim aqui com o tutorial, porque eu já não tava mais aguentando guardar essa skin maravilhosa pra fazer depois, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, já vamos começar aqui. Antes, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pra skin.
Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da skin. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, meus amores.